Bem-vindo ao canal Professor Og Brito. Fala galera, professor Og Brito na área, mais uma aula. Dessa vez a aula é sobre MMC, ou mínimo múltiplo comum. Então galera, vamos dar início a mais uma aula, tá? Dando continuidade aí à matéria básica de sexto ano, né? Nós vimos na aula passada decomposição em fatores primos, e nessa aula agora nós vamos ver mínimo múltiplo comum, né? O também chamado MMC. Beleza, vamos lá, galera. Mínimo múltiplo comum. Nicole pegou uma gripe muito forte e foi ao médico para que o mesmo a examinasse. Após o exame, o médico orientou sua paciente para que tomasse 2 remédios diferentes, de acordo com os horários estipulados. O remédio A deveria ser ingerido de 8 em 8 horas e o remédio B de 3 em 3 horas. Nicole foi orientada a começar a tomar os 2 remédios às 7 horas. Em que horário ela tomará os 2 remédios juntos novamente, né? Então, essa questão ela é bem simples, né? A gente vai pegar o remédio A e colocar 8, 16, aliás, começa 7, né? Então 7, aí depois de 7, acho que coloca 8 horas, 15 horas, e assim vai. E o remédio B começa 7, né? E aí 3 horas, 7 horas, depois 10 horas, 13 horas, assim vai, né? E aí ele quer saber em qual horário ela tomará os 2 remédios ao mesmo tempo, né? Ou juntos, né? Então a gente vai ver como é que faz isso daí. Então olha só. O remédio A deverá ser tomado às de 8 e 8 horas, né? Portanto, Nicole deverá tomar o remédio às 7, às 15, às 23 e às 7 horas de novo, né? Do dia seguinte. E assim por diante. Vamos continuar. O remédio B deverá ser tomado de 3 em 3 horas. Portanto, Nicole deverá tomar às 7, né, que é o horário de início, né, da questão, às 10, às 13, às 16, às 19, às 22, às 1, às 4 e às 7 horas da manhã de novo, né? E assim por diante. Então, portanto, o próximo horário em que Nicole tomará os 2 remédios juntos será às 7 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, após 24 horas, né? O que a questão pede pra gente. Então, olha só. Deixa eu dar uma aumentada aqui no que o gurizinho tá falando, ó. Observando o problema, descobrimos que procuramos um número assim. Primeiro, deve ser múltiplo de 8, deve ser múltiplo de 3, deve ser o menor múltiplo possível com exceção do 0, o que o problema está pedindo para a gente aí, né? Vamos dar continuidade, olha. Então, na verdade, a gente resolve essa questão assim, olha, galera. Encontramos os múltiplos de 8. Quem são os múltiplos de 8 aí, ó? M8 aqui, ó. 0, 8, 16, 24, 32. E assim vai, tá? E quem são os múltiplos de 3? A mesma coisa. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, né? Esses são os múltiplos de 3. Então, se contar o 0, o menor número que faz parte dos dois conjuntos é o 24. Portanto, esse número é chamado de mínimo múltiplo comum entre 8 e 3 e é denominado MMC entre 8 e 3. Assim, o MMC entre 8 e 3 é igual a 24, né? Então, como a questão começava em 7 horas da manhã, né? 24 horas depois seria novamente 7 horas da manhã, né? Então, uma questão bem simples de mínimo múltiplo comum. Porém, a gente vai ver, olha, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números naturais não nulos é o menor número não nulo que seja múltiplo de todos eles. E a gente vai ver o modo prático de resolver isso daí já já, ó. Existe uma forma prática
para determinarmos o MMC entre dois ou mais números, devemos fazer uma decomposição simultânea dos números dados. O MMC dos números dados será o produto dos fatores dos primos obtidos na decomposição simultânea, tá, galera? Então, vocês podem perceber que todos os conteúdos de matemática, eles se linkam, tá, galera? Não é por um acaso assim. Se você aprendeu lá a soma nas aulas passadas, na próxima aula você vai aprender multiplicação. Se você aprendeu multiplicação, depois você vai aprender divisão. E aí assim vai, potenciação, radiciação. Na aula passada nós vimos decomposição e fatores primos. Na aula retrasada foram números primos. E todos esses conteúdos eles vão se linkando. E hoje a aula sobre mínimo múltiplo comum, ou MMC, a gente vai precisar de divisão, a gente vai precisar de fatores primos, a gente vai precisar de decomposição em fatores primos, e uma coisa vai puxando a outra, tá, galera? Então bora ver aqui, ó. Esse é o modo prático de resolução, olha, o MMC entre 12 e 18. Como é que eu resolvo? Eu coloco aqui o número 12 e o número 18 e eu vou decompondo em fatores primos, tá, galera? Qual é o menor número primo que eu possa decompor ou um ou outro ou os dois ao mesmo tempo? Como 12 e 18 são par, eu começo a decompor os dois por 2. 2 é o primeiro número primo, mas é o único número primo que também é par. Então ele ajuda muita gente. Olha, 12 dividido por 2 é 6 e 18 dividido por 2 é 9. E aí eu continuo. 6 e 9 agora. Eu continuo dividindo por 2, porque 6 ainda é dividido por 2. Ó. 6 dividido por 2 dá 3. E o 9, reparem que o 9 não é divisível por 2. Pelo menos não dá uma divisão exata, né? Então eu abaixo o 9 aqui, ó. E aí agora não dá mais para dividir nem o 3 e nem o 9 por 2. O próximo número primo, ele é o 3. E o 3, ele divide tanto o 3 quanto o 9. Olha, 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 9, aliás, 9 dividido por 3 dá 3. E aí continua aqui, ó. Abaixo 1, que já deu 1, não dá para chegar em lugar nenhum mais. E agora 3 dividido por 3 vai dar 1 também aqui, ó. E aí termina a minha conta. Daí eu chego nisso daqui, ó, galera. O MMC entre 12 e 18, ele é isso daqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Se eu for fazer essa multiplicação, vai dar 36, né? 36, ele é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18, tá, galera? Vamos continuar. Agora bora fazer entre três números, olha. O MMC entre 14, 20 e 70, olha. Como esses três números eles são números pares, né? Terminou em número par é par, tá, galera? Terminou em 4, terminou em 0 e terminou em 0. 0 é par, tá, galera? 4 também é par. Então todos eles são divisíveis por 2. Vamos lá. 14 dividido por 2 dá 7, 20 dividido por 2 dá 10 e 70 dividido por 2 dá 35. Como ainda tem número par aí no meio, olha, 7 não é par, mas o 10 é par. 35 também não é par. Eu continuo dividindo por 2. 7 não dá, então eu abaixo. 10 por 2 dá 5. 35 dividido por 2 também não dá. Então abaixo 35. O próximo número primo seria o 3, mas nem 7, nem 5 e nem 35 é divisível por 3. Pelo menos não dá divisão exata. Então o próximo número primo depois do 3 é o 5. Então o 7 não é divisível por 5, eu abaixo. O 5 dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. O próximo número primo depois do 5 é o 7. 7 dividido por 7 é 1. Abaixo 1 que eu já tenho aqui. 7 por 7 dá 1. Então, o MMC entre 14, 20 e 70 é isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7.
Quando eu multiplicar essa galera todinha aí, vai dar 140. Então, 140 é o MMC entre 14, 20 e 70, tá, galera? Nada demais aí, né? Quem prestou atenção, assistiu às últimas aulas, tenho certeza que não está tendo dificuldade nesse conteúdo. Agora, quem não prestou atenção, volta lá nas últimas aulas, tá? Que tá bem explicadinho lá, o professor tá fazendo um milagre aqui para vocês, tá? Vamos fazer umas atividades agora, rapidola. Vou fazer 2 e o resto é de vocês. Como diria um professor meu na universidade, eu faço as mais fáceis, a difícil eu fico para vocês. Pô, professor, isso é injusto. Claro, eu sou professor, vocês que têm que fazer as difíceis agora. Vamos lá. O MMC entre 8 e 9. Como é que eu faço? Eu vou colocar o 8 aqui, vou colocar o 9 e vou dividir aqui, ó. Começo por 2. 8 dividido por 2 é 4, abaixo 9. Por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2, abaixo 9. Por 2 de novo. Aqui dá 1, aqui dá 9, que não dá para dividir por 2. Por 3, abaixo 1, aqui dá 3. Por 3 de novo, que dá 1, que dá 1. Quando eu for multiplicar essa galera todinha, bora ver quanto é que dá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, eu não sei quanto é. Então, bora fazer aqui do lado, olha, galera. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então, essa primeira questão aqui, galera, olha, ela dá 72. Então, o MMC entre 8 e 9 dá 72. Agora, bora fazer a letra B. Qual é o MMC entre 15 e 25? Bora colocar aqui, ó, 15 e o 25. Opa, ficou meio feio isso. 25, olha. Os dois números são ímpares, então não dá para começar pelo 2. Vamos começar pelo 3. Ó. 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Porém, o 25 ele não é divisível por 3. Então, eu abaixo aqui. Ó. E aí vai dar para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 é 5. E aí continua aqui, ó, por 5. Que aqui dá 5. E aqui dá 1. Quando eu for multiplicar essa galera, isso daqui vai dar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, bora ver quanto é que dá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 75. Então, o MMC entre 15 e 25, ele é o 75, né, galera? Então, muito fácil até aí, né? Então, eu quero que vocês depois façam a letra C, a letra D e me digam nos comentários quanto que deu isso daí, tá, galera? Outra aqui, olha. 2 ônibus saem do ponto inicial no mesmo instante. Se o primeiro ônibus parte de 12 em 12 minutos e o segundo de 30 em 30 minutos, quantos minutos, aliás, após quanto tempo eles partirão novamente juntos? Questão bem fácil também, tá, galera, de MMC. Só fazer o MMC entre 30 e 12. Vamos lá. Por 2, aqui dá 15. E aqui vai dar 6. Por 2, aqui baixo 15 de novo, né? E aqui vai dar 3. Agora por 3, aqui dá 1. E aqui dá 5.
Porque meu 5 tá saindo assim de vez em quando. Por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Agora bora multiplicar essa galera aí, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60, né, galera? Então, após 60 minutos, né, eles irão partir. Eles partirão novamente juntos, né? Questão fácil também, né, galera? Não tem dificuldade aí. Essas questões caem em concursos às vezes, né? Porém, geralmente eles fazem, que nem como foi a primeira questão, eles dão um horário, por exemplo, 3 horas da tarde, os ônibus saem de 12 em 12 minutos, né, e tal. Que horas que eles irão partir juntos novamente? Então, você iria contar, né, se eles saíram 13 horas, daqui a pouco, às 14 horas, eles iriam sair juntos novamente, né? Questão muito simples, né? Essa daqui eu acho que dá até para deixar para vocês, porque ela é bem semelhante, ó. No início de uma estrada, existe um posto de gasolina com uma lanchonete. A cada 8 km dessa estrada, encontramos um posto de gasolina e a cada 12 km uma lanchonete. Após quantos quilômetros encontramos novamente um posto de gasolina, um posto e uma lanchonete juntos, né? Essa daqui é muito fácil, galera. Bora fazer rapidinho. Mas ela é bem simples, é igualzinha a outra. Vai fazer o MMC entre 12 e 8. E pronto. Os dois são pares, aí por 2, aqui dá 6, aqui dá 4. Por 2, aqui dá 3, aqui dá 2. Por 2, aqui dá 1 e aqui dá 3. Por 3, aqui dá 1 e 1, né? Quando eu for multiplicar toda essa galera, olha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, após 24 quilômetros, né? Vamos ter novamente um posto de gasolina e uma lanchonete juntos, né? Então, questão bem fácil também, galera. Essas questões são fáceis, mas elas caem em Enem, elas caem em concurso público, né? São bem simples. Olha, os planetas Júpiter, Saturno e Urano têm períodos de translação em torno do Sol de aproximadamente 12, 30 e 84 anos, respectivamente. Quanto tempo decorrerá depois de uma observação para que eles voltem a ocupar simultaneamente as mesmas posições em que se encontram no momento de observação? Essa eu vou deixar para vocês, tá, galera? Mas é muito fácil. Você vai colocar o 12 aqui, vai colocar o 30, vai colocar o 84 e vai fazer o MMC. Não tem dificuldade, galera. É muito fácil. Resolve para mim aí e coloca nos comentários aí, tá? Para me ver. Essa aqui, olha. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A de 2 em 2 horas. Remédio B de 5 em 5 horas. Remédio C de 8 em 8 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 6 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos remédios? Então essa daqui também, galera, é muito fácil, igualzinho aquela primeira questão, tá? Ele dá um horário de início e ele dá os horários dos remédios. E aí a gente vai fazer aqui com o MMC, a gente vai contar as horas a partir dessas 6 horas aí, né? Então bora fazer rapidão, que já tá terminando a nossa aula, tá ficando muito grande essa aula, mas vai dar bom. 2, 5 e 8. Vamos lá. 2, né? Tu tem número par no meio. Quem não é par eu vou baixando. Aqui no caso é o 5. 2 dividido por 2 é 1. 5 não dá. 8 dividido por 2 é 4. Como ainda tem número par no meio, eu vou continuando pelo 2 aqui, ó. Por 2. 4 por 2 dá 2, né? Por 2 de novo aqui dá 1. Baixo 5. Não sei porque o 5 está saindo assim de vez em quando. E aqui dá 1. 5. Aqui dá 1. Dá 1. E dá 1. Olha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 40, né, galera? Após 40 horas.
Após 40 horas, eles irão ser tomados novamente, né? Então, galera, achamos 40 horas após, né? Então, vamos lá. Passando-se 24 horas ou um dia, né? Teremos 6 horas da tarde, 6 horas da manhã novamente, né? Ou 6 horas, não sei se é da tarde ou da manhã. Da manhã, né? Tá aqui. E aí vão faltar 16 horas para 40, né? Vamos lá, de 6 horas da manhã, somando 10 horas, vai dar 16 horas, né? Ou 4 horas da tarde, né? Então vamos lá, 16 horas. Vamos somar agora mais 6 para dar os 6 que faltam, né? Vamos lá. Então vai ser 16 horas, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas. Então, o próximo horário vai ser daqui a um dia e meio, né? Às 22 horas. 22 horas, né? Da noite, né? Que vamos ter que tomar os 3 remédios ao mesmo tempo. Para ver como as questões não são difíceis, mas tem que serem pensadas, né, galera? Assim, não adianta saber resolver tudo isso daqui e aí não interpretar para saber o que ele está pedindo direitinho, né? Então é isso, galera. MMC não é uma matéria difícil, mas se você não estiver estudando e não ver os temas passados, não vai adiantar nada, que não vai conseguir fazer, tá? Então, galera, valeu, tá? Muito obrigado. Vai desculpando por qualquer coisa. Essas são as nossas referências. Curte, comenta, compartilha, tá? Dá essa ajuda aí pro professor, que ele está precisando de vocês. Valeu, galera. Um abraço!